regresso para o nosso consultório. Vamos agora falar de doentes coronários. É um assunto que interessa a muitas pessoas. Hoje temos temas abrangentes, embora algumas pessoas possam pensar isso não é para mim. Mas nós, de facto, tanto da primeira conversa como agora da que se segue, pode tirar muitas informações preciosas para salvar, para tratar muitas das doenças, dos problemas que vai tendo no dia-a-dia e que depois arrastam. Era como o doutor há pouco estava a dizer, o doutor Carvalho Rodrigues estava a dizer, vão connosco até o último dia das nossas vidas. Portanto, fica atento à nossa conversa. Recentemente foi o Dia Nacional do Doente Coronário e por isso também trouxemos à antena este tema. O meu convidado é o doutor João Bruno Silveira. Está bem disposto? Bem disposto. Muito Boa obrigado. tarde. É presidente da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular. Portanto, doença coronária pode ser assim uma coisa distante, cardiovascular já nos desperta aqui um alerta na nossa cabeça. Ora bem, vamos ver uma reportagem acerca deste dia, da importância de assinalar este dia e voltamos à conversa com o nosso convidado. Vamos fazer uma avaliação de uma anatomia coronária de um doente que tem suspeita de doença coronária. É aquilo que nós fazemos habitualmente em vários contextos. Um dos contextos possíveis é de facto este, doentes com angina, chamada angina de peito. A intervenção chama-se angioplastia, não dura mais de 30 minutos. A técnica é pouco invasiva, o paciente está acordado e não tem dores. Aqui usam-se catéteres, ou seja, um pequeno tubo que, inserido no braço do doente coronário, vai removendo as barras de gordura nas artérias que estão a condicionar a passagem de sangue e oxigênio pelo coração. O utente não tinha nenhuma obstrução significativa nas artérias do coração e, portanto, não houve necessidade de se fazer a intervenção. Fizemos a avaliação diagnóstica, o doente tem alta ao fim de 3 horas, fazemos o procedimento por via radial, isto permite-nos fazer uma alta muito precoce e, portanto, o doente amanhã pode retomar a sua vida normal. O Hospital de Braga faz este tipo de intervenção desde 2003 a doentes geralmente com angina de peito ou infarto agudo do miocárdio. Em outubro do ano passado, Manuel Silva, de 53 anos, foi alvo do mesmo processo de intervenção. Ele que não deu importância aos sintomas. Tinha os sintomas todos, mas se não fosse, se calhar, a minha mulher insistir, ou até me lembrar, eu entretanto peguei no telefone e liguei-lhe. E ele disse, mesmo que não seja nada, chama já o INEM. Como é que se sente agora? Eu sinto muito bem, aliás, parece que não me aconteceu nada. E esse é outro dos problemas. Nós não aprendemos a lição. Voltamos a cometer os mesmos erros. Certo é que 60% dos doentes coronários não reconhecem os sintomas. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, em 2017, cerca de 4.000 pessoas foram vítimas mortais do infarto agudo do miocárdio. E por isso, a prevenção volta a ser crucial. Perante uma dor no meio do peito, um aperto, uma moedeira, um peso, uma ardência, que muitas vezes vai para o pescoço, vai para a mandíbula, para as costas, para o braço. Perante estes sintomas, muitas vezes é acompanhado de um estado nauseado, vomita, está com suor, ou com falta de ar, ou mesmo com ansiedade. Este doente pensa que ele poderá ter um infarto e aí tem que ligar o centro idoso. No ano passado fizeram-se 15.000 angioplastias, 900 das quais no Hospital de Braga. São mais 19 unidades públicas do país que fazem o mesmo tipo de intervenção. Ora, doutor, as suas palavras, apareceu ali também na reportagem, são claras. Há muitos sinais, há muitos sintomas que as pessoas devem valorizar e um doente coronário pode não saber que é doente coronário. Portanto, esta informação não é só para uma franja da população, é para toda a gente. Sim, isso é verdade. Eu só gostaria de vir um bocadinho atrás e explicar o que é a doença coronária. Sim. O coração é uma bomba. E a principal função do coração é bombear o sangue para o organismo. Isto é, levar nutrientes e oxigênio para que todos os sistemas do organismo funcionem de uma forma normal. Portanto, mas esta bomba para funcionar, obviamente, também tem que ser alimentada. Portanto, e essa alimentação, estamos a falar de irrigação sanguínea. Isto é preciso que as artérias que irrigam o músculo do coração, que funciona a tal bomba, exatamente, que levem os seus nutrientes e que levem oxigênio para que haja energia para que o coração tenha a sua função contrátil. Portanto, ele contrai, bombeia e recebe o sangue. Portanto, isto é muito importante. O que é a doença coronária? A doença coronária não é mais que a formação de placas, geralmente de gordura, na parede das artérias. E acima de um determinado nível de obstrução, não há uma irrigação suficiente para levar, digamos que sangue e nutrientes e oxigênio ao músculo do coração para ele desempenhar a sua função. E quando isto
podemos ter duas fases diferentes de doença. Uma é a aguda, que é o infarto agudo do miocárdio, que é o que nos preocupa imenso. Sim. E a crónica, que é a angina de peito crónica. Depois já há também outras formas, que é a insuficiência cardíaca, que pode evoluir a uma forma de evolução da doença, da manifestação da doença coronária, e a outra é a morte súbita, que é a primeira manifestação é ter uma arritmia e a pessoa não tem a sorte de ter alguém... A primeira manifestação e última. E última. Que realmente é um sintoma que aparece na primeira hora e, de facto, se a pessoa não tiver alguém que lhe dê um choque ou inicie manobras, geralmente não temos grande sucesso. Portanto, é o que nós estamos a falar. Exatamente, doenças coronárias. Portanto, infarto agudo do miocárdio. É a fase aguda da doença coronária, que é a obstrução de uma artéria do coração de uma forma aguda, portanto há uma paragem. Há um episódio. A pessoa tem uma dor intensa, geralmente no meio do peito, é um aperto, uma moedeira, uma ardência, uma sensação de opressão, muitas vezes irradia para a mandíbula e para o pescoço, às vezes até pode ser também, como o povo diz, na boca do estômago, para as costas e para os braços. E tem sintomas acompanhantes. Geralmente o doente está muito ansioso, porque é uma situação de morte iminente, eles descrevem, menos às vezes, que parecia que ia morrer. Certo. Muitas vezes estão associados também a náuseas, a vómitos e estão muito suados, portanto, e às vezes têm uma sensação de desmaio. Portanto, estes são os sintomas da dor do infarto. E perante estas coisas, o doente deve pedir ajuda, é a primeira coisa que deve fazer. E a pedir ajuda é o 112, não é? Pedir ajuda ao vizinho. É óbvio. É ver se já sentiu isto ou se já sentiu aquilo. É ligar ao 112. As pessoas pensam muito no 112 como, e pensam na via verde, que hoje em dia se fala muito, não é? A via verde para o doente coronário. E, de facto, é o caminho mais seguro a tomar. É o caminho mais seguro e é o mais importante, sabe? Se nós ligamos o 112, eles têm o CODO, que é o Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Portanto, e o que é que ele nos permite? Primeiro, manda uma ambulância medicalizada, no fundo, uma unidade de cuidados intensivos móveis ou local. Faz o diagnóstico do infarto. E pode já fazer ali algumas manobras. E inicia o tratamento do doente. Mas há uma coisa mais importante, que é que vai levar este doente para um centro que tenha capacidades para fazer o tratamento correto do infarto agudo do miocárdio. Certo. Infarto agudo do miocárdio é, digamos que é uma obstrução aguda, geralmente com um coágulo, uma artéria que deixa de ter fluxo. Portanto, nós temos 20 hospitais públicos no país que fazem 24 horas por dia, 7 dias por semana, angioplastia primária. Portanto, isto é o tratamento do infarto. E então, o que é que se passa? Isso é uma das coisas que nós temos no nosso estudo, é que, por exemplo, se o doente for pelo CODU, primeiro, se houver qualquer coisa... O CODU é se ligar o 112, o 112 não é? Que vai para o INEM, portanto, o INEM manda uma ambulância medicalizada, vai iniciar o tratamento e vai levar o doente para um hospital que tenha capacidade para fazer o tratamento do infarto. E chega lá, já estão a equipa de médicos... Está tudo preparado. Há uma chamada de prevenção, e vem um médico, um enfermeiro e um técnico, está toda a gente, geralmente os médicos chegam sempre primeiro com os doentes, quando eles vêm da rua, porque realmente, por muito que a gente queira, demora sempre algum tempo, mas de facto o período ideal é as primeiras 2 horas, para que nós possamos, a partir que o doente tem sintomas e que entra na via verde via verde coronária. E o tratamento consiste na angioplastia primária. A angioplastia primária, como disse a reportagem muito bem, hoje em Portugal mais de 90% dos casos nós fazemos através de uma punção no braço e levamos um catéter até à artéria que está obstruída e passamos um pequeno fio, um balão, dilatamos a artéria e deixamos uma malha, em mais de 90% uma malha de uma rede de metal em que a artéria fica aberta. A probabilidade dessa rede tapar é menos de 5%. E a probabilidade dela voltar a formar um coágulo é menos de 1% a um ano. Portanto, estamos a falar de um procedimento que é altamente eficaz e que é extremamente seguro, portanto, se o doente chegar. Isto em situações agudas. Depois há situações crónicas, como a angina de peito, que ouvíamos falar ali. São situações totalmente diferentes, os sinais podem ser parecidos? Não... É sim. As manifestações são muito parecidas em termos de sintomatologia. A diferença da angina de peito é que a angina de peito geralmente é uma coisa crónica, está a perceber? No fundo... O infarto, geralmente, a artéria está completamente obstruída. Na angina de peito, falamos de angina de peito quando há uma obstrução superior a 70%. E porquê é que nós temos angina? Repare, de uma artéria. Mas porquê é que nós temos angina? Em repouso, o doente não tem sintomas, porque a obstrução, 70%, mas como o indivíduo está em uma fase de, digamos que, de relaxamento, o organismo não precisa. Agora, se ele começar a andar, se ele fizer um esforço ou pegar um peso... Ou emoções fortes, que as pessoas também falam muito disso. Exatamente, stress, e ele começa a sentir aquele mal-estar que não tem nada a ver com a dor do infarto. A dor do infarto geralmente é uma dor que dá em repouso, a dor da angina é geralmente uma dor que dá com o esforço. Isso é importante também. Isso é muito importante. E o doente já sabe. O doente sabe que anda sobe 10 degraus, sobe uma rampa e sabe que a meio da rampa tem dor. Ele começa a contabilizar. Portanto, isto é, quando o indivíduo começa a fazer exercício, o músculo precisa de se alimentar. Mas como há uma obstrução, ele chega a um determinado limite em que há uma reserva. Portanto, ele começa a não ter nutrientes suficientes e oxigênio suficiente e começa a entrar em sofrimento.
e então tem a tal dor, mas não tem a intensidade, tem a dor do infarto, Certo. está a perceber? E ele tipicamente ele descreve, eu paro, doutor, ao fim de 5, 10 minutos a dor desaparece. Pronto. Isso é muito importante. Nessas situações, as pessoas ligam 112, devem procurar um especialista? Geralmente isto é uma doença crónica que é reprodutível no tempo. O que nós temos é que, digamos, temos que fazer o diagnóstico clínico. Geralmente estes doentes têm fatores de risco cardiovascular, como falámos, a hipertensão deles, hipertensão, tabaco, e depois sim, problemas metabólicos. Nós temos a hipertensão, a diabetes, o colesterol, o sedentarismo, o stress e a hereditariedade, obviamente. E a idade, obviamente, que isto atinge todas as idades, mas essencialmente pessoas com a idade mais elevadas, mas também cada vez temos gente mais jovem com problemas cardiovasculares. Portanto, e nós perante isto, nós temos que falar com o doente e depois tentar perceber qual é a gravidade da angina de peito. Portanto, fazemos um eletrocardiograma, temos uma consulta, fazemos um eletrocardiograma a ver se o doente eventualmente já terá tido um infarto silencioso, porque às vezes pode não ter estes sintomas, ou eventualmente podemos fazer uma prova de esforço, ou um ecocardiograma, ou uma cintigrafia, para nos inteirarmos do grau de gravidade ou atingimento cardíaco que o doente tem. E consoante este grau, nós podemos ter que fazer um cateterismo, isto é, estudar o doente invasivamente para fazer o diagnóstico, chama-se cateterismo diagnóstico, isto é, saber se tem uma artéria com obstrução ou 2 ou 3. E aí vamos definir uma estratégia de tratamento. Portanto, cateterismo diagnóstico, no fundo é como se fosse a angioplastia, mas a nossa intenção é fazer, digamos, o diagnóstico da situação para definir uma estratégia. Entendo. Qual é a melhor estratégia? Se o doente tiver há doenças que são pouco importantes ou as artérias são muito pequenas e aí o tratamento é médico, porque essencialmente temos duas formas de tratamento. Há o tratamento médico, com medicamentos para a angina de peito, aqueles medicamentos que nós chamamos antianginosos, e há as soluções mecânicas. As soluções mecânicas, ou é a cirurgia de bypass ortocoronário, cada vez se usa menos, porque atendendo ao desenvolvimento da outra terapêutica mecânica, que é a angioplastia. A angioplastia, porque hoje é aquela que mais se utiliza nas obstruções. A angioplastia tem a ver com os stents que as pessoas falam, é isso, a angioplastia com stents. As pessoas depois já têm as terminologias. E depois colocam um stent, que é aquela pequena malha que nós deixamos lá de cobalto cromio ou de metal. E de facto, hoje é o principal tratamento para a obstrução das artérias do coração, não é? Portanto, as soluções, consoante a gravidade da situação, nós podemos ter um tratamento apenas farmacológico ou podemos ter uma solução mecânica. Doutor, agora voltando à minha pergunta inicial, há doentes coronários que há pessoas que têm este tipo de situações, que vão aprendendo a controlar ou depois inevitavelmente procuram um médico e que não sabem que estão efetivamente doentes e que podem ter um episódio agudo. É verdade. Mas muitos destes doentes têm já doença prévia, percebe? Quando nós temos um doente com infarto agudo do miocárdio, ele geralmente uma das artérias está completamente obstruída, mas em 40% a 60% dos casos há atingimento também das outras artérias. A doença não atinge apenas uma artéria, a doença, vamos lá ver, a doença é difusa e atinge as artérias todas, ela não pode para as artérias todas. Pode ter um tratamento de 30%, 50%, 70%, mais ou 90%. Menos gravidade, não é? Claro, mas aí é que é a nossa capacidade de saber se nós, numa fase aguda, nós vamos abrir a artéria que traz o doente cá, aquela que está ocluída, e depois temos que pensar a seguir o que é que vamos fazer àquelas outras, se aquela tem 90%, se é para fazer alguma coisa ou não, e temos que conversar com o doente, saber quais são os desejos dos doentes, e às vezes temos que discutir com os cirurgiões, saber qual é o melhor tratamento para cada doente individual, porque nós, estas coisas não é chapa 5, nós não conseguimos sempre definir, e às vezes temos dúvidas e temos que nos sentar e temos que definir qual é a melhor estratégia para cada doente individual. Isto, sabemos, do ponto de vista científico, as coisas estão mais ou menos claras e depois temos que adaptar a cada doente. Doutor, percebe-se que os cirurgiões, os médicos nas doenças coronárias têm uma importância enorme, mas há pouco disse uma frase no intervalo que eu quero que diga aqui no ar, porque é uma frase fortíssima para as pessoas ficarem com ela no ouvido. É que não está tudo na mão dos médicos e dos cirurgiões para as doenças coronárias. Não, sabe que nós, na doença coronária, na doença aterosclerótica, nós somos muito bons a tratar. Por exemplo, em termos de infarto agudo do miocárdio, nós temos um tratamento que é a angioplastia primária, nós temos a cobertura do país e ilhas 24 horas por dia, 7 dias por semana, como lhe disse há pouco, e temos a mortalidade do infarto. Em termos de 27, nós estamos em 4º lugar. Portanto, é algo que nós estamos a fazer muito bem. Mas há outra coisa que nós não estamos a fazer bem. Como é uma doença crónica, eu desobstruí uma artéria, mas a outra que tinha 50%, se o doente não mudar o seu estilo de vida, se o doente não pensar um pouco e não refletir, o doente passar 3 anos ou 5 anos está cá, com a outra que tinha 50, agora tem 90 e volta com a angina de peito. Depende muito dos médicos, mas depende muito também das pessoas. O problema está nos doentes. Nós temos que educar os doentes porque nós não andamos 24 horas atrás dos doentes. Portanto, há uma coisa que é importante, que é a reabilitação cardíaca. O doente entra pela angioplastia primária,
por exemplo, e sai na reabilitação cardíaca. Isto é um doente que tem excesso de peso, tem que ser educado relativamente aos seus hábitos alimentares, muitas vezes não é fácil. Tem que ser reabilitado relativamente, se tem problemas relativamente ao tabagismo. Há doentes que têm imensa dificuldade em ser ajudados, têm que ser identificados. Há doentes... As doenças controladas, diabetes, hipertensão. É evidente, ele pode ter os fatores de risco que nós temos que os identificar e muitas vezes os doentes, há uma coisa, às vezes a gente brinca com eles para tentar falar uma linguagem que eles entendam. Por exemplo, o doente pode ser hipertenso. Uma coisa é ser hipertensão, é um problema. Mas uma coisa é ser hipertenso controlado e outra coisa é ser hipertenso não controlado. Mas você só sabe se é hipertenso controlado se avaliar a pressão arterial. Certo. As regras são claras. A hipertensão deve ser, a máxima deve ser inferior a 140 milímetros de mercúrio e a mínima deve estar abaixo de 85/90. Estas são as recomendações. O colesterol também é claro. Devemos ter um colesterol total abaixo de 200 e um LDL abaixo de 100. LDL que é o bom. O LDL que é o mau. É o mau, exatamente. O bom deve ser acima de 60. Certo. E o LDL, portanto, se o doente não teve ainda manifestação, deve estar abaixo de 100. Se já teve manifestação, deve estar abaixo de 70. A diabetes é a mesma coisa. É mais complicada. Temos de ter uma coisa que se chama hemoglobina glicosilada, que temos um nível de glicémia no sangue. Percebemos? Se elas não tiverem assim, esta doença é uma doença silenciosa. Ela evolui e ela não atinge só o coração. A primeira manifestação pode ser o coração, mas o doente pode ter um AVC, pode ter um problema no rim, pode ter um problema nas pernas e ter dor quando anda, aquilo que nós também chamamos de angina nas pernas, percebe? Portanto, é preciso que o doente entenda que há uns que aparecem com a manifestação que é a parte cardíaca, mas não é necessariamente cardíaca. Há artérias em todo o lado. E onde elas estão, elas podem ganham estes problemas. A acumulação de gordura na parede. Esse é um problema muito complicado. Portanto, nós não conseguimos fazer nada se o doente não mudar o seu estilo de vida. Mas temos que educar o doente. Mas há doentes que pensam, já fui operado, fiz angioplastia, uma coisa super século XXI, Sim, mas não, super moderna. Mas não adianta. E é caras muitas vezes, mas que os doentes não acham que é tudo bom. Sim, mas é preciso que o doente entenda a mensagem. E muitas vezes eu acho que a reabilitação começa logo no dia que o doente é internado. Há logo enfermeiros que começam a tentar perceber a vida do doente, porque é muito importante. Nós não conseguimos definir um plano para um doente individual. Pois claro. Se o doente está desempregado, se o doente não tem dinheiro, se o doente vive sozinho, bom, provavelmente, pelo menos há uma coisa que é importante, tratarmos o doente, mas não vale a pena fazer muitos tratamentos que exijam depois um gasto, muito dinheiro que o doente depois não vai cumprir. Então nós estamos a criar uma doença. Ou seja, ajustam as coisas ao doente. Por isso nós temos que ser, e muitas destas terapêuticas são obviamente caras, e mesmo sendo comparticipadas, mas para que... Eu lembro de uma vez um doente que gastava 40 e tal euros por mês de medicação e eu disse-lhe, ele finalmente tinha o colesterol controlado e ele disse, pois já, mas é que eu tenho salário mínimo, 43 euros é um décimo do que eu ganho, portanto, é assim, pois, realmente, não é... Lá está, portanto, deixa nós toda a temos gente que a pensar, temos que pensar temos que pensar muito bem como médicos e temos que pensar quais são as alternativas e identificar, nós não podemos fazer no tratamento em massa, temos que fazer o tratamento individualizado a cada doente e saber o que é melhor para cada doente. Há quem diga também que são doenças de países desenvolvidos. Isto tem a ver muito com o nosso estilo de vida ou pode não ser por aí, doutor? Claro que são doenças dos países desenvolvidos, são doenças dos maus hábitos, ponto. É. Nós não vemos estas doenças no terceiro mundo, vemos as doenças infecciosas, por exemplo, a doença das válvulas, a infecção, que era o reumatismo, nós não temos em Portugal. Portanto, temos na África, temos imenso, e eles não têm a doença coronária. Não é? Portanto, isto são doenças e o que é triste nesta história toda é que a maioria destas doenças podia ser evitada. Portanto, se as pessoas tivessem elas bons princípios, isto é, se realmente é um problema ter fatores de risco, mas é preciso controlá-los. E outra coisa que é importante é que as pessoas também tenham uma vida saudável em termos de exercício físico. Nós recomendamos 150 minutos de exercício por semana, pode ser marcha moderada. Ou seja, os médicos recomendam, a partir do momento em que nós chegamos a um ponto em que são os médicos que dizem o seu quer um tratamento, não é farmacológico, faça exercício por si. É fundamental. As pessoas têm que mudar o chip também, às vezes, não é? Repare, porque uma pessoa que tem excesso de peso é um problema muito complicado, porque atrás disto estão problemas metabólicos, vai-lhe dar hipertensão, colesterol e diabetes. E problemas cardiovasculares consecutivamente. Claro, e depois isto porque estas doenças em si não fazem mal, só que estas doenças, com o tempo, se não estiverem controladas, vão provocar aterosclerose. Certo. Portanto, não é a hipertensão não é um problema do coração, o coração sofre com a hipertensão. O colesterol é a mesma coisa, faz a formação de placas nas artérias que leva à obstrução das artérias. Portanto, é preciso que... Mas isto é difícil porque o doente sente-se bem. E muitas vezes, repare, mesmo em termos de infarto agudo do miocárdio, é uma coisa que às vezes nos parece assim um pouco simples, mas o doente tem um infarto, ele
pode vir muito mal, nós desobstruímos a artéria, passado meia hora, uma hora, ele está a falar consigo. Eu vi, ele eu não sei, tem nada. sabe como é que eu sei? Eu vi um médico no outro dia a falar na televisão que disse: acabamos de fazer uma operação dessas complicadíssima, e ele diz: posso ir agora lá fora que deixei o carro mal estacionado, arrumar o carro, porque já se sentia novo. E nunca mais me esqueci disto. Se só o carro. Se fosse só o carro. Exato. Não, porque isto leva-nos a Mas é pensar verdade, que, de facto, pronto. Não, é engraçado. E mesmo, por exemplo, há alturas em que os doentes têm, sei lá, têm situações muito complicadas e aquilo é tratado, e o doente está acordado, percebe? Não tem nada a ver com a cirurgia cardíaca, porque ninguém quer propor a cirurgia para um doente com infarto, nem os cirurgiões fazem, isto ninguém faz. Mas, de facto, é essa sensação que tudo é simples. É tudo tão simples que eles nem têm tempo para pensar. E ao fim de 3 dias, ao fim de 24, 48 horas, nós podemos dar alta aos doentes. Certo. Não podemos dar alta aos doentes porque nós não conhecemos os doentes. Portanto, e é preciso que o doente, nós temos que guardar. Às vezes, há uma pressão muito grande de dar altas ao terceiro dia ou ao segundo dia. É seguro dar alta. Se você for uma pessoa, se tiver um infarto, obviamente não for um infarto muito extenso, mas você tem que ter uma pessoa que vai cumprir aquilo que você lhe disse. Sim. Porque senão você tem o doente passado uma semana, ou depois vai ser uma catástrofe. Portanto, às vezes Entendo. é preferível. É preciso educar o doente para isto. É preciso que você mude de vida. É preciso que você entre num estilo de E vida os hábitos são diferente. das coisas mais difíceis de mudar. Muito Difícil. complicado. Eu até lhe digo uma coisa, acho que os grandes inimigos, como disse, é o excesso de peso e é o tabaco. Acho que o tabaco é uma decisão individual. A parte metabólica, o excesso de peso, é um problema muito complicado, porque é a vida social, é o estilo de vida que nós levamos. Tudo. É a hora de comer fora de horas, é comer mal. Amigos que nos rodeiam e que vão para as cozainas e por aí fora. Isso também faz parte da vida, não é? Sim. A gente também não podemos Isso agora... é algo complicado de gerir, Mas eu é entendo. muito difícil Mas é um gerir. tratamento. Eu sei que sim. É. Mas é um Não, e tratamento. exige uma disciplina muito grande, eu tenho que parar, exige moderação. Uhum. O mais difícil é a moderação, porque os excessos toda a gente... É fácil. Para o bem ou para o mal é fácil cometê-los. Isso é Há aqui outra complicado. coisa importante e para terminarmos, há pouco o doutor estava a falar disso. É importantíssimo os doentes serem encaminhados rapidamente. Define a vida ou a morte e define também que outros órgãos sejam afetados e eventualmente, não é? Portanto, uma rápida recuperação também tem muito a ver com esta rápida intervenção dos médicos. Sim. Não, repare, quando nós falamos de infarto agudo do miocárdio, falamos de uma zona do coração que está a deixar de ser irrigada, ok? E depende da artéria, se é uma artéria de um calibre maior ou de um calibre menor. Há artérias que são mais importantes que outras, há zonas do coração que são mais nobres em Entendo. termos de bomba. Repara, se há uma artéria que é aquela mais importante que é afetada, porque nós temos uma máxima no infarto, o tempo é músculo. Quanto mais precocemente nós abrirmos a artéria, maior é a recuperação do músculo. Logo, o doente vai voltar a ter uma vida o mais normal possível. E a maioria dos doentes que têm infarto, viu a reportagem, um indivíduo de 53 anos, que Sim. faz maratonas, não é que tem aquilo que todos têm, não é? Comem, fazem boas maratonas, mas depois têm as suas francesinhas, têm os seus tabacos, e ele, de facto, continua a correr. Portanto, de facto, teve um infarto, tem o seu 70 e faz uma vida normal. Portanto, ele não e isso é que é importante, é que as pessoas, se as pessoas vierem de facto cedo e estiverem educadas, e esse é que é difícil nós educarmos os doentes, é que eles venham rapidamente e que eles tenham uma vida normal. Do ponto de vista profissional, do ponto de vista familiar. Ou seja, sem as comorbilidades, sem Claro, outras coisas e que ele esteja atento, que ele tem que mudar o seu estilo de vida. E ele tem que ser o dono dele. Porque assim, se ele avaliar a pressão arterial só quando vai ao médico, ou se ele avaliar o colesterol de 3 em 3 anos, não vai lá. mas é preciso de educar o doente neste sentido. É preciso que seja ele que realmente avalie a pressão arterial uma vez por mês ou a 2 meses. Portanto, depende de doente para ou doente. ter a máquina em casa, Claro, não é? E ir controlando claro, por exemplo, a sua situação. é? E ter aquele, quando vem à consulta, mostrar-nos o perfil. histórico. Para mim, estou contente, o meu doente está educado, ele não precisa de mim para nada. Eu já o eduquei, mas isso é muito importante, é um trabalho, às É uma vezes parte não é humana, fácil. não é humana, é médica, mas Não. é uma parte humana importante Não, dos mas é médicos fundamental. também. Essa é a parte mais importante da medicina, porque a medicina, como outra profissão, se você não se puser neste lugar, você tem que ter o doente consigo. Você está a tratar uma doença crónica. Você, se não educar o doente, não interessa para nada, porque você tem que se pôr no lugar dele e ele tem que estar consigo. Que é para ele perceber que ele é que é doente. Doutor, tenho de vir aqui mais vezes, se eu gostar tanto das coisas que diz tão importantes. Eu hoje não sou o doente, amanhã posso ser eu o doente, atenção. Hein? Claro. Mas Tem de vir cá mais vezes, doutor. Pronto, ainda não foi embora hoje, não, mas tem de voltar mais vezes, diz coisas muito importantes e que nos ficam assim a fazer-nos pensar muito. Ora bem, o doutor João Bruno Silveira não vai embora, fica connosco até ao final. Se quiser, se ficou com dúvidas da nossa conversa ou se quiser colocar as suas próprias questões em relação à doença coronária, aproveite. 225-083-204, consultório@portocanal.pt. São 2 formas de chegarem ao contacto com o nosso doutor e, portanto, e de colocar as suas questões também. Nós voltamos a seguir um pequenino intervalo. Até já.